nós estávamos desenvolvendo o exercício, que é um exercício que envolvia o diagrama de deslocamento numa came com seguidor radial de face plana, tá? Aquele exercício era esse exercício aqui, onde nós tínhamos que, no exercício havia uma elevação a ser realizada. Essa elevação constava de uma elevação de 37,5 milímetros, e essa elevação do seguidor era formada por duas curvas, uma curva C1, que era uma curva cicloide, e uma curva H2 harmônica. E o primeiro momento de subida, no qual o seguidor deveria subir 12,5 milímetros, era feito em 45 graus com a curva C1, e posteriormente ele era feito a subida de 25 milímetros, era feita com o H2. E no primeiro momento, nós não conhecíamos qual era esse beta 2. E aí o objetivo do exercício era, então, calcular o beta 2, certo? Então, nós fizemos esse exercício, então, isso é o que foi feito, né? Então, nós tínhamos uma curva C1, no qual nós tínhamos que ter uma elevação com a C1, e uma curva H2. O que nós fizemos para resolver o problema foi igualar as velocidades nesse ponto B, das duas curvas, para que não ocorresse o problema do impacto no mecanismo, tá? O impacto é um problema que ocorre quando nós não temos velocidades compatíveis com duas curvas da came, e aí, então, ocorre esse impacto, tá? E isso acaba provocando um problema muito grande nas cames, né? A destruição, inclusive, da própria cama devido à força elevada, tá? Então, nós fizemos o exercício, tá? E encontramos, então, que aquele beta 2, que o beta 2 correspondia, então, a um ângulo de π ao quadrado sobre 8, em radianos, né? Radianos, ou então 70,68 graus. Então, esse deveria ser o ângulo de giro da came para que ela pudesse subir com o movimento H2, tendo um sincronismo de velocidade, né, tendo a mesma velocidade no ponto B. Bom, esse foi o item A, então, que nós resolvemos, tá? E o item B, que foi proposto para ser resolvido, então nós acabamos não fazendo, tá? E iríamos fazer, então, hoje. Que é o quê? Determinar, tá? Só deixa eu voltar aqui. O item B deste exercício, o objetivo dele era determinar qual era o comprimento teórico máximo das faces do seguidor, necessário para os dois movimentos, tá? Então, lembrando, né, que nós temos a face do seguidor, certo? Nós temos o seguidor, que é um seguidor de face plana, tá? E o objetivo desse exercício aqui, justamente era calcular este L máximo aqui, ó. Qual deveria ser o L máximo do seguidor. E aí, então, para calcular esse L máximo, nós temos que realizar alguns procedimentos, que vão ser esses que nós vamos estar apresentando para vocês agora, tá? Então, assim, nós sabemos que, bom, para iniciar esse problema, nós temos que levar em conta os dois movimentos, tá? Nós vamos ter que fazer o cálculo do L máximo, nós temos que calcular o L máximo. O L máximo, ele vai ter que ser calculado para o movimento cicloidal C1 e também para o movimento harmônico H2. Nós vamos ter que fazer dois cálculos para calcular o L máximo. E utilizar o máximo comprimento dos dois que vai dar aqui, tá? Então, como é que nós vamos fazer esse cálculo aí? Nós sabemos lá pela teoria que o comprimento da face do seguidor, esse L, nós vimos na aula passada, que o L
ele é calculado a partir da função, da derivada da função de θ, certo? O L é a derivada da função de θ, tá? Nós sabemos que dessas expressões aqui, ó, desses movimentos, né, que o S é o deslocamento, o V é a velocidade e o A a aceleração, tá? Então, assim, ó, se nós olharmos para esse movimento cicloidal C1, tá, o S é a função velocidade. O S é a função f de θ, o movimento que eu estou calculando, tá? E a velocidade é a função f' de θ. Então, para resolver esse problema, como eu sei que eu preciso, o L é a derivada da função θ, do movimento harmônico C1 e C2, então basta eu encontrar lá, pegar a curva da velocidade do movimento e a partir dela encontrar o máximo valor, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo para os dois movimentos. Então, inicialmente, tá, o item B1 aqui, ó, B1, vai ser fazer o cálculo, encontrar o L máximo da superfície do seguidor para o movimento C1, cicloidal 1, tá? Bom, se nós formos naquelas tabelas de fórmulas de velocidade do cicloidal C1, nós vamos encontrar que a velocidade do movimento cicloidal 1, que é a função f' de θ, né, a derivada da função de L, a derivada da função θ de deslocamento, ela é igual a L sobre beta, que multiplica 1 menos cosseno de, abre parênteses, π vezes θ sobre beta. Como essa curva é a curva 1, o C1 é a curva 1, tá? É a curva 1 é o C1, tá? Nós chamamos de 1. Nós temos então aqui que o L1 sobre beta 1 sobre 1 cosseno de θ1 sobre beta 1. Tá? Temos então esses subíndices que representam a curva 1. Tá? Então, assim, ó, o nosso L de subida da curva 1, ele corresponde a 12,5 milímetros. E essa subida, ela é feita com um beta de subida de 45 graus, ou seja, π sobre 4 radianos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses valores aqui e colocar nessa expressão aqui de cima. Aí, então, o nosso f' de θ, ele vai ser igual a L1, 12,5 milímetros, dividido por π sobre 4 radianos, que multiplica 1 menos cosseno de π vezes θ1 sobre beta1, que é π sobre 4 radianos. Então, essa aqui é a expressão matemática, tá? Que, colocando também, reescrevendo ela, fica assim, f' de θ é igual. Esse 4 aqui embaixo passa multiplicando lá em cima, fica 12,5 vezes 4 dá 50, dividido por π, que multiplica, né, então, tudo isso aqui. 1 menos, esse π com esse π corta, tá? Fica, então, 1 menos cosseno de, abre parênteses, 4 vezes θ1. Então,
resultou nesta expressão aí. Então, ó, o primeiro movimento C1, eu peguei a curva de velocidade, peguei a equação da velocidade, que é essa equação aqui, primeira equação, e a partir dela, né, coloquei as variáveis do movimento e encontrei a função f' de θ, tá? Que é essa função aqui. Essa função aqui. Aí vem o seguinte, eu quero calcular o máximo comprimento do C1. Então, essa expressão que eu coloquei aqui, ela, deixa eu dar uma isso aqui é igual à função L, é igual ao comprimento. Então, vem a expressão assim, quando é que essa expressão f' de θ ou L é máxima? O máximo valor de L ocorre quando tudo isso aqui for máximo. Ou melhor, então vamos colocar aqui assim, ó. Quando isto aqui, ó, peraí, quando isso for máximo, ou melhor, quando esse valor aqui, ó, quando esse valor aqui, ó, cosseno de 4θ1, for igual a menos 1. Quando cosseno de 4θ1 for igual a menos 1 vezes o menos aqui da fórmula dá mais 1. Mais 1 com 1 dá 2. E esse valor aqui se torna 2, ó. Então, é aí que ocorre o maior valor de L. E aí, então, tudo isso vai valer 2. E aí, então, resulta nisso, então. O máximo valor será, então, L máximo, então, como eu estou calculando o máximo valor, eu já estou no L máximo, vai ser igual a 50 sobre π, que multiplica 2. E o L máximo, então, o máximo comprimento da face do seguidor, vai ser igual a 100 dividido por π milímetros. Porque aqui, ó, eu entrei com a primeira variável que eu entrei no problema, essa variável aqui, ó, isso aqui era milímetros, ó, 12,5 milímetros, ó, milímetros aqui. Então, nos dá aqui o comprimento máximo é 100 sobre π milímetros. Aí é só fazer o cálculo, 100 dividido por π, aí a gente já tem, pode ter o cálculo também em milímetros, né? 100, deixa eu fazer aqui, 100 dividido por π, o L máximo, então, já calculando ele, L máximo, vai nos dar, então, aproximadamente 31,83 milímetros para o movimento C1. Quando que ocorre esse ângulo, né? Então, vejam, para nós calcularmos o valor máximo, nós pegamos esse valor todo aqui, ó, este valor, e igualamos a menos 1. Então, se nós colocarmos aqui, ó, cosseno de 4θ1 igual a menos 1, se nós fizermos assim, ó, arco 4θ1 igual a arco cosseno de menos 1, a gente sabe que o arco cosseno de menos 1 é π 180 graus. E aí nós temos que 4θ1 igual a π. Ou seja, tá, o θ1, onde vai ocorrer o máximo comprimento do seguidor de contato, é igual a π dividido por 4, que nos dá, então, 45 graus.
Então, justamente quando ocorrer o ponto B, é ali que vai dar a máxima distância de contato entre a superfície da came com a superfície do seguidor. E para que haja o contato do seguidor com a came e garanta o movimento, o tamanho do seguidor máximo tem que ser de 100 sobre π, ou seja, 31,83 milímetros. Essa, então, é a ideia para o movimento cicloidal C1. Nós queremos agora saber qual é o comprimento máximo da face do seguidor. Vai ter um ponto de contato aqui entre o seguidor e a came. Eu quero saber qual é essa máxima distância, então, aqui agora, esse L máximo, né, para o movimento harmônico H2, que é metade da mais ou menos um pouco mais da metade da subida do seguidor, tá? Então agora nós estamos no item B2. No B2. B2. L máximo para a curva H2. Vou começar tudo como eu expliquei no primeiro momento para o C1. Lá da teoria de cames com seguidor de face plana, nós sabemos que o comprimento de um seguidor, o L do seguidor, ele é calculado a partir da derivada da função de θ. Nós sabemos também que a função deslocamento é a função de θ. E sabemos também que a velocidade é a derivada do deslocamento. Então aqui, ó, o L é a derivada da função de θ. A derivada da função de θ é a velocidade. Então, eu pego aqui da minha tabelinha do lado a equação da velocidade. Ó. Essa é a equação da velocidade do movimento H2. E essa equação da velocidade do movimento H2 é o L, porque é a derivada. Essa função aqui, ó, é a derivada, a velocidade, né, é a derivada de S. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa função V e vou passar para cá. Ó. Então, o meu L, ele é igual à velocidade, que é igual ao π vezes o L. Eu estou pegando essa expressãozinha do lado aqui, tá? Dividido por 2 beta vezes cosseno de πθ sobre 2 beta. Então, essa aqui, ó, é a nossa expressão de velocidade. É a nossa expressão da velocidade, que para nós representa nesse cálculo o comprimento do seguidor. Como a curva H2 é a segunda curva, eu vou colocar aqui os subíndices L2, beta 2, θ 2 e beta 2, né? Para eu poder colocar nessa expressão os valores da curva H2 que eu determinei. Nós sabemos que o L2, a subida da curva 2 é 25 milímetros. E nós calculamos no item A desse problema que o beta 2 era π ao quadrado sobre 8, ou seja, aproximadamente 70,5
alguma coisinha graus, 70,68 graus, tá? Isso aqui é, então, radianos, tá? Que é os 70,62 graus, mais ou menos. Aí, então, eu vou pegar esses valores e vou montar na fórmula. Então, o L, nessa fórmula aqui, o L vai ser igual, então, ao π vezes 25 milímetros, eu vou colocar aqui em unidade, então, dividido por 2, que multiplica beta 2, π ao quadrado sobre 8, que multiplica cosseno de, abre parênteses, π vezes θ 2 sobre 2 vezes beta 2, π ao quadrado sobre 8, fecha parênteses. Então, essa expressão. Posso rearranjar essa expressão e deixá-la assim, L igual π vezes 8, aqui dá para simplificar, né? Esse 2 com esse 8 fica 4, né? Então, fica π vezes 25 vezes 4 dividido por π ao quadrado embaixo, que multiplica cosseno de, abre parênteses, agora aqui, ó. Aqui também dá para simplificar, fica sobrando 4, fica π vezes 4 vezes θ 2 dividido por π ao quadrado. Π ao quadrado. Né? Dividido por π ao quadrado. Fecha parênteses. Ó. Então, ainda simplificando aqui, ó, dá para dar mais uma simplificada nessa equação. E esse π com esse quadrado corta, fica L igual a 25 vezes 4 dá 100, 100 milímetros dividido por π, vezes cosseno, dá para cortar aqui quadrado com esse π, 4 sobre π, vezes θ 2. Tá aí. Então, simplificando tudo, deu isso. Eu quero calcular o L máximo. Então, novamente, eu vou repetir aqui a fórmula. O L é igual a 100 sobre π, 100 dividido por π, milímetros, vezes cosseno de, abre parênteses, agora é 4 dividido por π, vezes θ 2. Então, o máximo L dessa expressão acima vai ocorrer quando tudo isso aqui, for igual a 1. Por quê? Porque o cosseno, ele varia entre 0 e 1. Então, o máximo valor de L vai ocorrer quando esse cosseno de 4 dividido por π vezes θ 2 for igual a 1. E aí, então, ó, o L máximo, então, agora, vai ser igual a 100 milímetros sobre π vezes 1 positivo. O L máximo, então, para esse movimento H2, vai dar 100 dividido por π, que, novamente, vai ser aproximadamente igual a 31, eu tinha feito antes aqui, 31,83 milímetros. Então, esse seguidor, levando em conta o movimento H2, ele também tem que ter 31,83 milímetros, tá? Para poder, então, garantir o contato entre o seguidor e a câmera. Mas quando é que vai ocorrer este 31,83? Então, se nós pegarmos aqui, então, cosseno de 4 sobre π vezes θ 2, certo?
é igual a 1, nós fizemos essa condição para calcular o L máximo, nós vamos ter que 4 sobre π vezes θ2 é igual a arco cosseno de 1. Arco cosseno de 1 é 0. Zero. Então, eu vou ter que 4π θ2 igual a 0. Ou seja, θ2 igual a 0. 0 graus ou 0 radianos. Tá? Então, quando é que vai ocorrer na curva 2 esse ponto de contato que vai gerar um L máximo? Vai ocorrer no início do movimento da curva 2. Tá? Então, assim, ó,